Olá, pessoal. Hoje vim aonde a minha entrevistada está. Eu estou aqui na Galeria Magalu, na Casa Experiência do Magalu e estou aguardando a Luísa Helena Trajano, essa mulher que dispensa apresentações. Estou muito ansiosa, com um friozinho na barriga para começar. Não é uma entrevista, é uma conversa, porque eu quero muito ouvir o que ela tem para nos dizer. Fica com a gente, que será uma conversa inesquecível. Vou confessar para vocês que eu tô com frio na barriga, que eu acho que é um frio da barriga muito saudável, porque a Luísa Helena Trajano representa muita coisa para mim e ela me deu a satisfação e a honra de ceder um tempo dela para que a gente estivesse aqui juntas. Luísa, muito obrigada. E num lugar... Oi, gente, prazer, viu? E num lugar que hoje eu tenho ficado muito. É, Luísa. Porque é uma inovação do departamento, é o antigo com o novo, é o teatro com o YouTube. Então, assim, é trazer o digital, que é uma realidade, a inteligência artificial, é a Casa da Lu, mas trazer também um teatro, trazer também o ponto de encontro, você vê quantos os lugares... Os livros, o café, o restaurante. O lugar das pessoas sentarem. Das mulheres terem um lugar de embelezamento, de ver ali a coisa do futebol, o museu. A cada 3 meses muda isso. Nossa, é itinerante. Chega pelo museu, que as pessoas tinham que pagar para ir lá. Sim. A cada 2 meses vai ter o Museu da Pinacoteca. Sabe, Luísa, que eu tenho lido, porque eu também participo dessas coisas de inovação, sobre essa nova forma das lojas proporcionarem experiências. Eu tenho lido, daqui a pouco eu tô numa. Você é pioneira, né? É só experiência. Agora mesmo chegou e falou, tem um docinho nessa área, vem experimentar, porque é pro cliente, eles estão falando pra mim. Sim, não, e hoje que vai ter o jogo da Copa, já tem pipoca, já tem telas. Não, pipoca tem todo dia. Todos os dias? 2, 3 vezes por dia. Porque você gosta de pipoca, eu adoro, né? Pipoca. Ah, eu já ouvi falar, o Rafa me contou. O Rafa Martins do Cher. Ah, tá. Que também é nosso amigo em comum. A do Cher. Ele e a Cíntia. Ai, uma graça, né? E a minha filha fez mentoria com você lá na Gramado Summit. Ah, é? Ai, ficou muito encantada. Ela disse, mãe, que pessoa humana, verdadeira, trabalhadora, guerreira. E eu queria te perguntar assim, porque eu tenho que contar para vocês como é que eu cheguei aqui. E quando a Luísa sentou na minha frente, ela disse, eu converso com tanta gente, eu tenho tanta coisa na minha cabeça, a Valesca me lembra. Pois então, eu gravei os episódios na Gramado Summit, nós tínhamos um horário, infelizmente a gente não gravou, e eu fui pensando como é que eu poderia gravar uma conversa com a Luísa. E aí, depois que terminou a Gramado, eu entrevistei 30 pessoas muito diferentes, e eu fiquei pensando nas coisas que me diziam que a minha filha falou em você. E aí, um dia eu acordei e me veio um texto na cabeça, que era o título do texto era assim, o que a Luísa Helena Trajano e o Leonardo da Vinci têm em comum? E o que mais me chamou a atenção que eles têm em comum, que os dois foram criados, assim, na sua essência, basicamente por mulheres. E aí, eu consegui o e-mail dela. E ela respondeu o e-mail, que gostou do texto, e hoje eu tô aqui por causa disso. Eu até pedi para ela relembrar, gente, porque a Roberta só falava assim, eu marquei porque você encontrou no Summit de Gramado e você prometeu gravar a entrevista. Aí eu falei... Tá bom, se eu marquei, porque tem alguma causa que eu marquei. Sim. Porque também eu falo mais sim do que elas falam mais não. Eu vou falando sim. Para isso são as assessoras. A Roberta, que ela se refere, é a assessora dela, mas aí eu falei com a Tati Mizetti, e eu falei, Tati, como é que eu mando para ela? E ela disse, manda por e-mail. E eu mandei num sábado à noite, e no outro dia de manhã, tipo 5 da manhã, ela me respondeu. Eu acordo muito cedo. Você dorme bastante? Sempre eu dormi pouco. Pouco quantas horas? 3, 4 horas por noite. Imagina se você dormisse 8, 10 horas, ninguém poderia... Era um foguete? Mas você sabe que é interessante? Por outro lado, dá muito mais condição de eu fazer as coisas, porque assim... Tem mais horas o dia. Mais horas e quando eu chego muito tarde, eu não tenho mais... Assim, quando eu paro, minha energia também para. Aí eu limpo minha pele, tenho meu ritual para dormir. Que horas você vai dormir à noite? Depende. Eu vou 11h30, meia-noite. Ah, não dorme cedo? Eu não durmo cedo. Então, assim, porque ontem eu cheguei em casa às 10h30 da noite, eu tive um jantar depois de um dia, um jantar de negócio, assim, de negócio que eu falo de, Luísa, vem aqui para você conhecer fulano, ou o pessoal quer te ver aqui no jantar na minha casa. Então, assim, eu vou em lugares muito diferentes. Então,
Aí quando eu acordo cedo, que eu consigo dormir 3, 4 horas, porque quando eu não durmo isso tudo, não me faz bem. Claro. Mas quando eu durmo umas 4 horas seguidas, assim, eu acordo com muita disposição às 5 E horas. sempre foi assim, de dormir pouco, ou foi uma coisa... Aliás, se o meu marido fosse vivo, ele ia falar, não é que ela dorme pouco, ela não dorme. Ele ia Olha. falar. Ele ia falar que eu durmo. Então, assim, por outro lado, eu acho bom, mas também eu sou uma pessoa normal. Eu assisto aqueles filminhos na TV, na coisa, para me distrair. E se, por exemplo, eu estou um domingo em casa, eu não deito na cama, eu tenho sofazinhos nas minhas casas. Eu também consigo dormir meia hora, 40 minutos depois do almoço. Mas se eu estou em movimento, eu estou em movimento. Então, às 5 horas é bom que eu leio os e-mails, eu leio, porque eu tenho muito cuidado de não ficar com o celular na frente dos outros. Então, eu faço uma campanha para as pessoas estarem inteiras com o outro. Então, mas quando eu chego 9, 10 horas mais cedo, eu olho tudo isso. Lógico que eu tenho assistente, que se for um caso de cliente, já mandou, se for um caso grave, passa por WhatsApp para mim, mas eu leio tudo. Não leio só o que elas me mandam. Eu sou prova viva disso. Então, assim, aí esse horário eu funciono bem. Eu guardo uma coisa que eu deixei do outro dia em cima do sofá para guardar, eu providencio. E eu tenho filhas que moram na Europa, então às 5 horas é 10 lá e 9. Ai, vocês então, se falam. se eu não ligo, 5 horas da manhã ela já liga. Olha. Ô mãe, tudo bem? Aí eu já falo, estou dormindo um pouquinho mais. Quer dizer, você está no fuso do Brasil, mas também está no fuso da Europa. Porque eu tenho 2 filhas fora. Uma mora na França, que é 5 horas de diferença, e outra em Lisboa, que é 4. Então, assim, eu já amanheço já tomando notícia delas, elas de mim. O que você fez ontem? O que aconteceu? E imagino que se dá um tempinho, elas já ficam, o que aconteceu que a mãe não está Mas se elas não veem na rede, elas já falam, e aí? Ai, que amor, Luísa. E assim, você começou a trabalhar muito cedo, né? Jovem, uma pré-adolescente praticamente, né? Eu comecei assim, eu falo que eu tive 2 mães assim muito interessantes. Primeiro eu fui criada já para trabalhar e não fui criada para... Eu falo assim, as mães sabem, suas mães, você sabe que quando uma menina nascia, já começava a fazer os enxoval. Sim. E se eu contar que eu casei, meu marido fosse vivo, eu ia fazer 50 anos de casada, quando casei, eu não tinha uma peça de enxoval. Então, assim, a minha criação já foi um pouco diferente. Eu estava na véspera de eu casar, minha mãe falou, se você não quiser casar, não casa. Isso, se você pensar, há 50 anos atrás... É muito revolucionário. É muito revolucionário. Por então, isso que hoje faz esses movimentos enormes de mulheres que assim, rompendo esses paradigmas. Então, assim, eu já tive o prazer de nascer numa família empreendedora, que eu tinha uma tia que falava assim, que começou do nada e falava assim, que dinheiro nunca foi assim um empecilho, o trabalho que resolvia. Então, isso era. E não é? E uma mãe que tinha muita inteligência emocional. Então, se eu chegar, filha única, minha tia não teve filho. Eu sou Luísa por causa dela. As irmãs eram muito unidas. Quantas irmãs eram? 4. Era a sua mãe, a tia Luísa. Uma tia Maria, que teve um menino só, que era igual meu irmão, como criado. Outra que ficou viúva, só teve um. E Como é que é o nome dessa que ficou viúva? Luzia e a Luísa. Então, elas se bastavam. 2 moravam juntas. Uma morava no 5º andar e a outra no 13º. Era uma comunidade de mulheres fortes e que respeitava muito o masculino também. Então, assim, mas era forte. E que acreditava mais na força da mulher do que tudo, né? Então, assim, Sábias? Respondendo a tua pergunta, eu não... E uma mãe que eu chegava da escola falando assim, a professora fez isso comigo. Ela falava, o que você pode fazer para a professora mudar? Então, assim, eu fui criada sem mimo e com cabeça de solução. Aí aquele amiguinho brigou comigo. Pergunta para ele por quê. Então, assim, sempre o problema estava dentro de mim e não no outro. E a potência e aí, com que é uma 12 mãe, anos, né? Agora, com 12 anos, por ser sozinha, até hoje eu adoro dar presente. Aí a minha mãe falava assim, e eu queria dar para a família toda, no Natal, naquela época o Natal trabalhava até meia-noite, depois o Natal era toda uma... Porque assim, só para eu recapitular, e aí a família tinha a loja? Minha tia foi funcionária há muito tempo de uma loja, aí ela casou, mudou de Franca, o sonho era voltar para Franca,
comprar uma loja para gerar emprego para a família. E aí a tua mãe trabalhava na loja? Aí as 4 foram ajudar, isso que eu quero dizer. Então todas se uniram na loja para poder colocar. Mas a comprar a loja foi minha tia com meu tio, que voltou para Franca, comprou a prazo, ela só tinha o dinheiro para dar entrada. Ela era muito conhecida na cidade, porque ela já trabalhava de vendedora na principal loja. Antigamente era aquelas pessoas tradicional das lojas da família do interior. Tinha loja, tinha até a lista de noivas. Tinha até banco. Não tinha muita confecção pronta, mas tinha tecido, tinha material para construção. E ela tomava conta do setor de prata, de cristais, do setor de presente. E ela toda a vida foi muito boa funcionária, não precisava de treinamento. O meu problema com ela era isso, para falar que ela não era igual a todo mundo. Então, assim, e a minha mãe tinha muita inteligência emocional. Então, assim, eu acho que eu tive essas duas... Eu fui muito privilegiada. Lógico que também eu paguei preços. Ninguém... Não é por ser isso que eu fui sem preço, sem nada. Tudo que as suas escolhas ou que você foi, você tem coisas boas e coisas que você não ganha sozinho. Não, e empreender é um desafio, Aí, com 12 anos, eu falei que eu quero dar presente. Aí minha mãe falou, vai trabalhar e ganha presente. E eu fui trabalhar na loja. Fui ser vendedora. Eu já ficava muito lá, mas não assim. E aí eu ganhei, eu vendi tanto que fizeram a minha primeira poupança e eu consegui dar presente. Então foi legal que eles viram que eu também tinha jeito para lidar com as pessoas. Mas também com esse DNA todo, né? Eu tinha jeito, mas nem as outras. Tem outros que não deram. Que eu tinha jeito para lidar com as pessoas e eu gostei. Então todas as férias eu fui trabalhar. E aí meus primos foram junto. E olha que interessante. Aí eu tenho 6 netos. Hoje minha neta já está na GV. E minha neta, quando filho do meu filho fez 12, 13, 14 anos, que já podia, ela procurou uma loja e foi ser vendedora. E ela comprou um batom para uma avó, uma coisinha para outra. Então, quando é que eu achei que a minha neta, com 14 anos, ia repetir? Porque meus primos todos iam para fim de ano, porque todo mundo ajudava, era aquele movimento, não tinha tanta gente para trabalhar, né? Não tinha estrutura. Mas eu nunca achei que daí tantos anos, mais de 20 anos, se passaram e a minha neta, uns 15 anos, ela tinha 14, uns 18 anos, só fez a mesma coisa. Que legal, né? Como às vezes a gente nem pode ter contado, mas ela passa, né? Passa e sente, como né? você inspira gerações sem você saber que está inspirando por uma atitude. Sim. Sabe, Luiz, eu tenho conversado com mulheres diversas, assim, de muitos setores, e muitas têm me dito assim, o prazer que elas têm em trabalhar. Porque como se trabalhar muito fosse uma coisa assim que não é legal. Você é viciada em trabalho? Eu sou viciada em movimento, assim, sabe? Eu acho que movimento, eu ainda costumo dizer, movimento demais não é produtividade. Então não é porque você movimenta. Então assim, eu meço muito produtividade, assim. Que eu falo assim, puxa, o que eu fiz? Assim, eu não gosto de movimento. Movimento não é produtividade. Então, assim, eu não fico movimentando. Eu movimento, por exemplo, sabia que eu ia estar num podcast agora com a Luana e ia estar com você. Então, eu sei que lá eu conheço bem, eu sei que se eu marquei é porque nós temos alguma função. Ou eu estou porque é importante para você, não importa, ou eu estou porque é importante, você acha que é importante a minha presença. Então, assim, e eu saí de lá, que eu estava mexendo com ciência, com medicina, com tudo, e sentei aqui, que nem pôde fazer no teatro, porque elas estão fazendo outro agora, com a Ludmilla. Sim, e esse movimento também de não ser rígida. Você se adapta. Não, eu acho que minha filha trabalha muita rigidez, ela fala, um dos seus grandes méritos é nunca ter sido rígido, fechar naquilo. O pessoal do Sul é mais de processo. Eu até quando preciso de processo, eu vou para as lojas do Sul. Porque eles me ensinam muito nisso. Mas eu não tenho a rigidez. Aí eu preciso estar com tudo por dentro. Não, se eu não ligar para ela para saber por que ela está vindo aqui, será que ela vai perder Não, eu falo, eu acredito. Sabe? Eu acredito e vai dar certo. E acreditar que vai dar certo. Tem algum momento que você se retroalimenta assim, numa fé,
numa autorreflexão para poder ter energia para tocar tantas coisas ao mesmo tempo? Não, eu sou bem holística também. Aham. Eu sou muito intuitiva, mas eu também, quando resolvo colocar ordem, eu aprendo, porque eu escuto muitas pessoas. As pessoas me acham muito inteligente, mas eu faço perguntas e ouço as pessoas. Eu ouço com atenção, as pessoas gostam de me contar as coisas, porque eu sempre acho que eu estou aprendendo. Agora, eu estou hoje falando mais de espiritualidade e falando mais de propósito, porque assim, com a minha idade, eu convivo muito com empresários que venderam a empresa ou saíram do conselho. Eu vejo o tanto que foi importante para mim ter um propósito. Eu não sinto nem dor no joelho. Os outros falam, você está mais bonita do que antes. Então, assim, porque eu tenho uma razão de viver. Então, além da empresa, que hoje eu estou no outro cargo, mas eu estou sempre lá, estou sempre junto. Essa loja, por exemplo, é um projeto que eu estou ficando aqui, porque é um projeto de inovação que eu lutei. Porque imagina um varejo aceitar ter teatro, ter museu, ter café, restaurante. Não, até que café o pessoal tinha, mas um café diferente. Sim, pipoca. Então, assim, ter museu que entra para um lado sem vender nada lá embaixo, do outro lado entra para outra coisa, reformar um teatro, deixar o nome do teatro com Eva Rez. Então, assim, vender um perfume de R$100 como um de 2.000. Sim. Então assim, e muito lugar para as pessoas sentar. Você vai nas lojas, até mais. Não tem lugar para você sentar. E aqui as pessoas vêm, bate papo, porque eu percebi que as pessoas... Trocam figurinhas agora na época da Copa. Muito legal. Então, assim... Livros, né? Muitos livros infantis, tem um espaço para as crianças lá em cima. Porque a gente já era dono de 5 empresas, mas só no digital. Sim. Aí a gente, eu aprendi, estou aprendendo nessa loja. Tanto é que eu estou vindo aqui constantemente, estou com a equipe sempre. É um novo negócio. Não é igual as 1.200 que vocês têm lá perto de vocês. É uns novos negócios que vão multiplicar conforme o lugar que a gente está e conforme o tamanho. É a legítima loja experiência. Você também está experienciando. Agora é uma galeria. Sim. Que tem as 5 marcas nossas, se convivendo entre si, mais 5 parceiros. O da praça, o do café, o da Apple, que montou um centro de serviço, o teatro. Autocuidado. O YouTube, a Época, o YouTube. Então, nós temos as 5 empresas, Magalu, Época, Kabum, que vende jogos e computador, a Netshoes, que é outra marca, e a Estante Virtual. Nós temos o café, que é um outro estilo de café. Nós temos a Época, que está consertando aqui, que é um parceiro nosso. Nós temos um outro parceiro que está testando os produtos. Nós temos a praça, que muda com parceiro. Nós temos o teatro e temos o YouTube. Então, você está... Como é que você comunica com os 11? Como é que tem um alinhamento com os 11? Então, é um aprendizado. A embalagem teve que ser revista, ao mesmo tempo tinha que ter Magalu. O uniforme tinha que ser revisto, mas ao mesmo tempo... A gente está aprendendo, o que eu quero falar, está aprendendo. Tem coisa que a gente acertou muito e tem coisa que eu falo, puxa, vamos fazer diferente. Claro. Mas tem que ter muita humildade, por isso que eu estou aqui, para não trazer as 1.200 lojas aqui para dentro. Não é igual às 1.200, é uma outra realidade. Então eu estou aqui firme. E proporcionando uma coisa que a tecnologia não dá, né? Que é o encontro entre as pessoas. E também trazendo o passado. Então a livraria de cultura foi aproveitada. As pessoas choravam quando a livraria fechou. Então você vê todo esse parapeito, esse canguru que tem, a livraria na porta do teatro. Sim, um compromisso vir no lugar de uma livraria, né? Não, assim, e também trazer a cultura, tudo isso lembra a livraria, a cultura era deles. O teatro recebeu o nome ficou com o nome de Eva Rez, que era a avó do pessoal da livraria. Sim, sabe? Que bacana. E Luísa, e agora esse movimento Mulheres do Brasil, né? Que é um movimento que está ficando enorme. Daqui a pouco vai ter em agosto um encontro. É um summit que você já conhece, né? O pessoal de Gramado. Conta assim para as mulheres que não sabem sobre isso, por favor. Então, Mulheres do Brasil nasceu porque eu acredito, eu fui muito convidada para ser presidente, para entrar em partido. Eu não sou contra políticos bons de jeito nenhum, mas eu sempre acreditei, e a história me mostrou, que o movimento da sociedade civil organizado, e organizado que eu digo não é fechado, organizado e claro, ele tem uma força maior do que tudo. A grande transformação foi feita pela sociedade civil.
Então a gente começou com 40 mulheres, uma visita a Brasília, e depois a gente começou a colocar, a gente sabia algumas coisas, não pode ser só mulheres de elite, nós temos que ter mulheres de comunidade, a gente não pode ser, a gente tem que ser apartidária, mas a gente tem que ter políticas públicas, que é ela que muda. A gente sabia que a gente não precisava inventar. Nossa, era um labirinto para conseguir fazer isso, a né? Gente a gente sabe que a gente tem que ter uma cola grande entre nós, mas as pessoas não podem usar o grupo para promoção pessoal, isso são os nossos negociáveis. E a gente tinha certeza que a gente não podia ser contra os homens, mas a gente tem que ser a favor das mulheres. Então, assim, a gente nunca exclui o homem, mas a gente põe a mulher no centro e digo para eles, se elas estão juntos, vai ser melhor para vocês e melhor para nós. Então, a gente tem esses 5 inegociáveis e daí começa. Aí começa um pouco no caos, o povo do Sul me mata, porque eu quero e a minha filha fala, não arruma uma ideia para minha mãe que você sai com o serviço. Luiz, eu quero montar um comitê de sustentabilidade, vai lá e monta, eu te dou apoio. Então a gente tinha alguns comitês que a gente queria, que era o de desigualdade, que era a favor de qualquer tipo de igualdade, o comitê de violência contra a mulher, que eu quero dizer para tudo que tem no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no Japão, é nos Estados Unidos, é em Harvard, é em qualquer lugar tem. A gente então tem esses 2, e o de saúde e o de educação era um que a gente já montou. Mas os outros foi aparecendo conforme a pessoa chegava. Sim, porque em movimento vai vindo. E eu falava, monta, vamos montar um de tecnologia, monta. Aí uma chegou para mim e falou, olha, vamos montar uma no exterior. E que tamanho está isso? Em todas tem 194 comitês, núcleos. Nossa. A gente está no mundo todo já. E se você chega, e elas têm liberdade de trabalhar as causas, porque muitas vezes, aqui eu posso trabalhar a vacina e a educação. Em outros países eu não preciso trabalhar. Sim. Só que elas têm a liberdade, mas elas têm uma missão de ajudar os brasileiros que estão lá e de trazer coisas para o Brasil que seja boa. E quando você viaja assim para o sertão profundo, para o norte, para o nordeste, que você escuta aquelas mulheres, isso inspira muito as pautas? As pautas eu acho que a gente já sabe o diagnóstico. Inspira muito eu continuar não entrando na onda de falar assim, defender uma causa e achar que por causa que eu defendo eu sou algum partido político, sabe? Posso até me chamar que eu seja. Se for daí. Eu estou defendendo a causa. Claro. Porque aí me prova que eu precisava estar nessa missão. E esse evento vai acontecer em agosto, não é? Dia 4 e 5. É a primeira vez que nós vamos trabalhar. É um summit de mulheres nas profissões. Então, nós vamos ter 8, 9 palcos. Uma está trabalhando no agro, de repente, aquele palco está trabalhando moda. Um está trabalhando... Nós vamos ter mulheres de serviço geral, mulher manicure e tal. Nós vamos ter mulher na ciência, mulher na tecnologia, mulher na educação, mulher na saúde. Nós vamos ter de tudo. E eu vi que outra coisa que você pensou... E mulher na política. Sim, e você pensou até das mães poderem deixar os filhos... Como é que é isso? Me conta. Então, assim, você vai entrar... A Marisa Monte gosta muito de crochê, ela tem muita comunidade que ela ajuda de crochê. Então a gente ligou para ela, junto com a mulher do Brasil, que trabalha artesanato maravilhosamente bem, e a gente vai ter a entrada, aqueles banhos de crochê nas cores do Mulheres do Brasil, só que com LED. Ai, que de repente bonito. Você vai ter um lugar onde todas as mulheres podem deixar os filhos o tempo inteiro, que nós vamos dar alimentação, lazer, tudo. Cuidar dessas crianças para as mães terem um tempo. Porque muitas não podem nem... Claro, isso é muito inovador. Você tem noção que isso não existe? Mas a gente, no Magazine, a gente tem o Seller, que a gente leva elas 3, 4 horas, que são aquelas pequenas empresárias, a gente já tem monitores que ficam com os filhos. Mas que bacana, que legal, né? Isso é muito inovador. A gente tem uma missão, até 2030, ter 50% de mulheres em alto comandos. Mas é um movimento, a gente vai acompanhar esse movimento. Então, eu acho que vai ser... E a gente está com muitos homens com a gente. Eu vou te passar um manifesto para você
passar, que a gente fala para os homens assim, vocês estão sentindo convidados? Então eles falam, então, o manifesto é rapidinho, se você quiser intercalar, Claro. uma coisa você intercala, é muito Porque legal. a gente precisa incluir. Passa o manifesto para eles, tá? A gente precisa Não, incluir sem eles a os gente homens. não chega. E tem muito homem querendo Claro. ajudar, para que ele sabe que a filha, a neta, a irmã precisa estar onde ela quer estar. E nós, com todo o nosso repertório feminino e todas as coisas que a gente já vem fazendo, A gente define até o carro, né? E tudo, cuida de tanta coisa, eu acho que todo mundo ganha com esse movimento, né? É muito legal. Luísa, sobre a passagem do tempo, assim, que nos acomete, né? E é muito rápida a passagem do tempo. Eu ontem tinha 18, hoje eu fiz 60 esse ano. Eu digo, como assim, né? Só que agora a gente tem essa perspectiva de viver mais e viver melhor. E aí eu fiquei vendo as suas coisas, falar do pai, né? O pai que a mãe faleceu quando você era jovem, a retomada da sua relação mais com o pai, e você desenvolveu uma habilidade de lidar com as pessoas envelhecendo. De onde que veio isso? É porque assim, quando eu perdi minha mãe, eu ainda estava na fase de você ser filha. Você entra numa fase que você muda esse papel, mas eu perdi com 30 e poucos anos de ser filha, com uma relação muito boa com a minha mãe e de ser filha. Quando eu perdi, assim, aquilo que eu vivo, que é muito triste, eu aprendo a não repetir e também passo para as pessoas. Então, para minhas amigas, eu falo, cuida, porque cuida. E aí eu comecei a desenvolver. Meu pai era 14 anos mais velho do que a minha mãe. Eu tinha uma ligação muito mais forte com meu pai, com a minha mãe, até porque ele tinha alguma coisa que ele ficava nervoso. Hoje que eu entendo que ela queria me proteger um pouco, me proteger, não me mimar, me proteger até para não ter uma imagem. Né, proteger os dois, a relação de vocês. E aí eu senti claramente, foi muito pesado para mim. Para minhas tias foi muito pesado, que foi a primeira das 4 que morreu. Então, assim, era tudo muito pesado. Meu filho estava fazendo 8 anos, daí 2 dias. Quer dizer... E já tinha outras meninas? E tinha as meninas, mas elas tinham 4, 5 anos. Sim, mas já era mãe de quantos? 3? 3 filhos. Olha. Então, assim... Perdeu o chão, Luísa. Foi muito pesado para mim, mas eu aprendo as lições. Aí foi que eu comecei Aí eu tinha mais 3 tios para cuidar, tinha meu pai para cuidar. De repente, a minha sogra... Então, eu fiz uma coisa para a sogra que o pessoal fala que nunca mais o povo vai ver igual. A minha sogra era nordestina, mudou para Franca muito por causa da gente, perdeu o marido também. E ela era muito sábia nas relações. E ela teve uma vida muito longa. Então, a gente fez a festa de 100 anos dela, de 101, de 102 e de 103. E ela era muito ligada comigo, apesar de ter 6 filhos, e a festa geralmente era na minha casa. Teve uma que foi no clube, depois foi na minha casa. E ela gostava que fazia lá, e ela fazia o vestido dela, ela ia para a costureira, ela costurava com 103 anos. E aí a festa foi tomando uma proporção que eu brincava com ela. Zuleide, se eu não comprar esse terreno do fundo, ela é em Franca, eu não posso fazer mais na minha casa. E ela rezava todo dia para me comprar o terreno. Porque vagou um terreno que eu podia emendar a minha casa. Sim, ela se sentia viva com a expectativa da festa do outro ano. Do outro ano e de coisas. Ela era muito dinâmica, ela costurava, ela rematava, ela não cobrava as ausências do povo. Então, aí que eu... Só que ela viu eu comprar, ela agradeceu assim, as orações dela, mas ela não conseguiu ficar até os 104 anos. E aí, quando eu inaugurei esse local, que era um local bem para festa, para isso, eu fiz um memorial para ela. Olha. E o memorial é uma coisa feita por gente de São Paulo, que tinha feito outros memorial, então tem os álbuns, as fotos, a última calça que ela fez para o neto, a máquina de costura, todas as fotos, porque o vestido de 100, 101 e 102, e assim, passa na TV os filmes dos aniversários, e aí a pessoa que fala, Luísa, ninguém acredita que eu fiz um memorial para a sogra, e eu acho que dificilmente alguém vai fazer mais outro memorial para a sogra. Pois é, essa história é inédita. Que bacana. E aí, com o teu pai, assim... E depois eu resgatei muito meu pai. Eu percebi que ele ficou 2 anos morando sozinho,
Ele pediu para isso, mas ele ia almoçar na minha casa. Um belo dia. Todo dia você botava o olho nele? Eu e a minha... Não, era pertinho, porque eu morava em Sim, mas o cuidado de olhar se ele estava não, bem, ele morava já, sozinho? Ele já fazia parte. Eu só dei, porque a minha mãe dirigia empregada, ela caixa de fósforo para comprar. E ele teve a oportunidade de falar, eu quero fazer também. Ele guiava ainda, então era uma coisa assim. E aí chegou um dia, eu com as minhas outras tias, chegamos lá e falamos para ele, você vai morar comigo. Aí ele falou, eu acho que eu não vou dar conta, porque ele tinha um apartamento. A gente falou, não. Imagina essas 3 indo para lá, como é que ele ia dizer não? Não, elas foram porque ele gostava muito delas também. E aí a gente falou, não, você vai morar, seu apartamento vai ficar montado. Se não der certo, você volta. Sim. E não é que ele amou, foi uma lição para os meus filhos. Olha, conviverem com o vô. A gente, ele fez as pazes, assim, ele não tinha um nervo, ele não tinha nada. Então, ele ia para todo lugar conosco. E ele, assim, eu tenho uma casa na fazenda, na represa, que é muito jovem, que aí os meninos estavam com 14, 15 anos. E aí, o que aconteceu? Tinha música, ele não reclamava de nada. E ele ainda viveu mais 14 anos. Olha, e você resgatou a sua relação também, ele, de certa eu falei forma. isso num programa, inclusive, esses dias. E outra coisa que eu achei incrível, assim, de onde é que você teve a ideia de comemorar os aniversários dele na fazenda e que presenteassem com uma muda de uma árvore? Não, eu vou te contar por quê. Isso é muito genial. Porque é o seguinte, quando a minha filha fez 15 anos, a mais velha, não, a mais velha das meninas. Eu vi, lógico, como é que você fazia aniversário? Você faz um almoço, um churrasco, pega um bolo e convida a família para ir. Das pessoas de pai e mãe. É assim ou não é? Sim. E alguns amigos mais chegados, mas é o que você faz. Eu sou muito sensível, eu vi que ele olhava assim, tal. Eu resolvi fazer uma pergunta. Eu não sou inteligente, eu faço pergunta. Papai, o senhor queria ter uma festa desse tamanho? Ele falou, eu sempre sonhei com isso. Olha. Então, assim, eu acho que ele nunca nem se permitiu. Imagina, eu sou velho, eu não vou fazer isso. Não que ele até tinha condição de fazer. Aí, minha filha fazia 30 de maio e ele fazia 15 de junho. Época junina, o interior a gente comemora muito. Aí eu resolvi, todos os anos, fazer uma festa de arromba na fazenda junina. Era Arraial do Vô Nenê, tinha música, tinha... Aí eu falei... Bom, ninguém vai ficar satisfeito de não dar nada para ele. Eu vou ter que montar uma loja de pijama e de meia, porque é o que ele ia ganhar. Sim, tá certo? Pijama é o que e dão meia. para os velhos. Uma pessoa, ele já tinha 80 e poucos anos. Sim. Muito lúcido ainda. E aí eu falei, vocês se juntam e dão uma árvore. E criei um bosque do Vô Nenê. Então, os que podiam, a família maior dava uma árvore. E ele só. segue vivo? Como é que tamanho está isso, esse aí, bosque? Não, foi na frente da minha casa, lá na fazenda. E como é que tá essas árvores? Está imensa. E eu até pus muito uma perto da outra, está sendo o maior problema. Sim. Mas ele viu o bosque, ele viu plantar, ele viu nascer. E quando você chega lá, você se dá conta daquilo? É a primeira coisa que você vê, bosque do Vô Nenê. Ai, que bonito. E agora sim, a gente fala, eu sou uma pessoa que gosta de ler. E aí eu comecei esse... Não, estou impressionada, ela sabe detalhes da minha vida. A gente começou falando do Leonardo da Vinci e eu agora vou terminar te dizendo uma coisa. Para começar, eu estou muito emocionada porque você é uma... Você tem noção do seu tamanho? Eu assusto, viu? Assim, mas eu tenho uma coisa comigo que eu quero passar para o pessoal. Ninguém tem nada, você é. Você tem saúde, você está de saúde, você está em evidência, você está com emprego, você está. Quando isso te incorpora dentro, porque poder é uma das coisas mais nocivas, tira as pessoas, mais do que o dinheiro. Mas aí, Luísa, agora eu te ouvindo, sabe, eu me lembrei do Caio Fernando Abreu, que é um escritor gaúcho, e ele era muito fã da Clarice Lispector, ele lia tudo sobre ela. E aí teve um encontro aqui em São Paulo, ele já trabalhava aqui numa, sei lá, qual é a revista, e ele foi encontrar com ela. E quando ele encontrou com ela, ele chegou em casa, ele fez uma febre de 40 graus, porque ele olhou aqueles olhos dela e ele ficou febril, que era uma mistura de fascínio com a troca da energia. E esses olhos de jabuticaba me olhando... Eu assim, tô muito grata. Você tem uns olhos lindos também, viu? Não, mas você é uma pessoa muito bonita.
Ai, que Deus te abençoe. Obrigada. Com muita Então, saúde. Eu queria que você nos ajudasse no Summit, que convidasse, é para toda mulher, a gente vai ter desconto de passagem pela Latam, pela Gol e pela Azul, para São Paulo, da onde estiver do Brasil. A gente tem hotéis para ficar de 3, de 2, com desconto especial. Todas vocês podem vir. Não pensa assim, eu não posso, não é para mim, é para toda mulher. Olha só que legal. E homem também é convidado. Nós vamos divulgar aqui e será, se eu tiver a oportunidade de ajudar, eu conto comigo. Você vai ajudar. Luísa, muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Sua linda. Obrigada. Obrigada, gente. Eu não podia deixar de agradecer para eu estar aqui, tantas pessoas que me ajudaram a fazer a conexão com a Luísa. Então, olha só, eu vou ler porque são tantas pessoas, então eu queria agradecer a Tati, a Cíntia, ao Rafa, a Roberta, minha filha, ao Marcos Rossi, a Jace, a Roberta, o Ricardo, que são seus assessores, a minha social media, Mari Pontes e a Bia, que está aqui comigo hoje, ao Matheus, porque sem ele seria impossível. E outra coisa que eu tenho que dizer, o acolhimento que eu recebi, e o Matheus e a Bia, desde que a gente chegou aqui, para montar esse cenário no meio da loja acontecendo. Então, assim, é sobre pessoas e eu queria agradecer essas pessoas.